Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira Epístola de João, no capítulo 2. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio através do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, que há tantos anos, milênios, está com o ser humano, seja aberta, seja lida e seja compreendida por todos. Que o ser humano, Senhor, se cale e apenas tu fales. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2, a partir do verso 12, verso 12 a 17, minha tradução diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? João, ele escreveu as suas cartas, o seu Evangelho e também Apocalipse no final de sua vida, provavelmente. Quando ele tinha mais ou menos 90 anos, quando a igreja já estava perdendo todas as testemunhas oculares de Jesus, quando a igreja estava perdendo todos aqueles que tinham tido contato pessoal, íntimo e material com Jesus, ele resolve escrever as suas cartas para que o mundo se lembre de que Jesus, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E é justamente sobre isso que ele começa falando sua carta no capítulo 1. Ele fala que nós vimos, tocamos o verbo da vida. Assim como no seu evangelho, ele começa falando sobre o verbo. No começo de sua carta, ele também fala sobre o verbo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele continua fazendo um contraste entre a santidade de Deus e o pecado do ser humano. Ele fala que todo ser humano é pecador, que todo ser humano é carente de Deus. E ele diz que Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. E agora a humanidade que tem em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados deve agora se afastar do pecado. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador começam a se afastar do mundo. Eles têm que ter uma nova vida, ter uma vida agora em conformidade com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. E ele mostra que esses mandamentos são baseados no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E é neste momento que ele começa a falar agora para a igreja. Primeiro, para os filhinhos. Os filhinhos não são necessariamente crianças em idade, mas crianças na fé. Pessoas que são recém-convertidas. E ele também fala aos pais. Aqueles que já têm uma intimidade de mais tempo com Deus. Aqueles que já estão numa jornada de perseguição
e também de temor a Deus por mais tempo. Ele também fala aos jovens, não necessariamente jovens de idade, mas jovens na fé, que já tem um pouco mais de tempo, mas ainda não tem tempo o suficiente para ser considerado um pai. E ele fala que os filhinhos têm os seus pecados perdoados. Ele começa dizendo no verso 12 que os filhinhos, vossos pecados são perdoados. Ele começa falando no começo do capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevo para quê? Não pequeis. Todavia, se alguém pecar, lembre-se que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele fala também aos pais, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais, aqueles que têm mais tempo na fé, aqueles que têm mais tempo em uma comunhão com Deus, conhecem melhor a Deus, mas não são apenas os pais que conhecem, os filhinhos também conhecem, como a gente vê aqui no verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. É uma questão de crescimento, é uma questão de crescer em graça, é uma questão de crescer na intimidade, no relacionamento para com Deus. Mas todos aqueles que são filhos de Deus têm esse relacionamento. Todos aqueles que são filhos de Deus por adoção agora têm a paz com Deus, vivem em uma novidade de vida para com Deus. E os jovens, ele escreve os jovens, porque eles venceram o maligno. Eles venceram o maligno por quê? No verso 14 diz também, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E por isso, eles venceram o maligno. Para que nós possamos vencer o pecado, vencer o maligno, vencer o mundo, nós temos que ter a palavra de Deus em nós. Não tem para onde correr. Não sou eu mesmo que vou vencer as tentações. Não sou eu mesmo que vou vencer o diabo. Não sou eu mesmo que vou vencer o mundo. É Deus que vai vencer em mim através do seu Espírito e através da sua palavra. É necessário que quem está neste mundo busque uma intimidade maior com Deus. Não é por nossas próprias forças, não é por nossa própria força de vontade que nós iremos vencer o mundo. É através do poder de Deus. E no verso 15, que é onde eu quero focar nessa manhã, ele fala o seguinte: não ameis o mundo. Nos versos anteriores, ele faz, assim como tem 3 categorias de pessoas que estão avançando na intimidade com Deus, também tem 3 coisas que querem nos afastar dessa intimidade para com Deus. Se nós vemos aqui, nós vemos que nós temos os nossos pecados perdoados. O pecado é uma das coisas que quer nos afastar de Deus. E o que é pecado? O próprio João responde em sua carta. No capítulo 3, no verso 4, ele diz que pecado é a transgressão da lei. Só que ele começa falando, no começo do capítulo 1, a partir do verso 5, que todos nós temos pecado. Todos nós temos o pecado em nós. A Bíblia mostra o pecado, eu vou fazer um sermão posteriormente, focando mais nisso, não apenas como ações, mas também como motivos pelas quais nós fazemos as coisas, mostra como omissão pelas coisas boas que nós deveríamos fazer, mas não fazemos, e também mostra o pecado
como a natureza de oposição, de rebelião a Deus que é natural ao ser humano. Por isso que ele diz que se nós dissermos no capítulo 9, melhor, no versículo 8, se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele continua dizendo no verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos-lo quem? Deus, que aponta o nosso pecado. Ele mostra que nós temos pecado em nós ao apontar a sua santidade expressa na sua lei. A lei, ela aponta o nosso pecado. João também mostra que outra coisa tenta nos afastar de Deus. E essa coisa é o maligno, é o diabo. Ele está como leão, nos rodeando, nos tentando o tempo todo, para que, além da nossa natureza, que trabalhe em nós para que nós pequemos, ele trabalha também em nós para que nós nos distanciemos de Deus e possamos agora viver em uma vida de pecado. E a terceira coisa que nos afasta de Deus é o mundo, como nós vemos aqui a partir do versículo 15. Filhinhos, eu vos escrevo, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não quer dizer que Deus vai deixar de amar alguém. Deus é amor. No versículo 2 do capítulo 2, nós vemos que Jesus Cristo é a propiciação por todos os pecados, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Então, como nós vemos em vários outros versos da Bíblia, Jesus Cristo é amor. Deus é amor. Nós vemos isso na própria carta de João. Quando ele diz que o amor de Deus não vai estar em quem ama o mundo, é porque essa pessoa que escolhe amar o mundo deixará de amar a Deus. Essa pessoa que escolhe amar as coisas deste mundo, consequentemente, vai deixar de amar a Deus, porque ele diz aqui, no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Deus é contrário ao que este mundo tem a nos oferecer. Deus é contrário ao sistema de pecado em que nós vivemos. Então, nós precisamos escolher ou amar a Deus ou amar o mundo. O verbo que é traduzido por nós, para nós, como amar, vem da palavra do grego que significa amor, ágape. Esse amor eu já preguei aqui, quando eu falei sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e outro sermão sobre amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse verbo é um tipo diferente de amor. É um amor incondicional, é uma afeição, é um interesse que parte de uma escolha. Nós escolhemos amar a Deus. Nós também escolhemos amar o mundo. Esse amor é um interesse incondicional. É um interesse que não tem reservas. Então nós vemos que o cristão ele deve amar, mas deve amar a Deus e amar ao próximo. Ele não pode amar
a este mundo corrompido pelo pecado. Ele não pode amar as coisas deste mundo. Ele tem que escolher rejeitar ou a Deus ou este mundo. Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago diz que a inimizade para com este mundo é inimizade para com Deus. Em Romanos 12, os versos 1 e 2, Paulo nos diz que nós devemos não nos conformar com este século ou com este mundo. São palavras que são sinônimos. No grego, inclusive, quer dizer mundo mesmo. Mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E Paulo também em Efésios, no capítulo 2, vou até querer que a igreja leia comigo. Efésios 2, versos 1 a 3. Olha só o que Paulo nos diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo nos diz que aqueles que vivem de acordo com o curso deste mundo, aqueles que vivem de acordo com os pensamentos deste mundo, aqueles que vivem de acordo com as filosofias deste mundo, esses estão perdidos em seus delitos e pecados. E são, por natureza, filhos da ira, merecedores da ira de Deus. Então nós vemos que o mundo, ele é mais do que apenas o planeta que nós vivemos. O mundo na Bíblia pode significar várias coisas, vai depender do contexto. O mundo pode significar o universo criado, toda a criação de Deus. Pode também significar o planeta em que nós vivemos. O mundo também pode significar as pessoas que aqui vivem, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ora, Deus não amou o pecado, mas Deus amou os pecadores. Deus amou as pessoas que vivem no mundo, mas também o mundo também pode significar o curso em que esse mundo é dirigido. O mundo também pode significar o sistema em que nós vivemos, que é de rebelião contra Deus, que é de rebelião contra a sua lei, que é de rebelião contra a sua vontade. Então nós vivemos num mundo em que o caminho dele, em que a direção dele é contrária a Deus. Nós vivemos em um mundo em que ele quer fazer aquilo que é contrário ao que Deus quer. E nós não devemos amar este mundo. No verso 17, João diz que, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Concupiscência. Uma palavra que a gente não usa. Uma palavra que é algo que está fora do nosso vocabulário casual. Só que a concupiscência quer dizer um desejo incontrolável. Algumas traduções, a NVI, por exemplo, traduz por cobiça. É algo que a gente quer, está fora de nós. E João, ele elenca algumas concupiscências. No verso 16, ele diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai. Os desejos da carne são os desejos que vêm da nossa natureza pecaminosa. São os desejos que são contrários a Deus, que estão dentro de nós. Pode significar nossos desejos mais primitivos e mais naturais, como fome, sede, desejo sexual, só que contrário àquilo que Deus quer para nós. Todos nós temos desejos que são contrários à lei de Deus. Naturalmente. Vem de dentro de nós. Ele também fala sobre a concupiscência dos olhos. Aquilo que está exterior a nós, mas nós vemos e queremos. Nós vemos algo bonito, nós vemos algo que atrai e a partir disso nós cobiçamos. E ele fala também sobre a soberba da vida. Algumas traduções colocam como ostentação dos bens. Só que a soberba da vida vai além do que apenas ostentação dos bens. É quando nós nos achamos superiores ou desejamos nos sentir superiores por qualquer motivo. E tudo isso, irmãos, tudo isso é produto do nosso egoísmo. Tudo isso é produto de nós querermos colocar a nós mesmos no centro do universo. Tudo isso é produto de nós querermos que o eu seja satisfeito, não importando as circunstâncias. A Bíblia tem exemplos de pecados que surgiram pela concupiscência da carne, dos olhos e pela soberba da vida. Só que há dois casos interessantes. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 3. Vamos para Gênesis, capítulo 3, versos 4 a 6. Versos 4 a 6. Nós conhecemos essa história. A história de como o pecado entrou no mundo, de quando Eva foi enganada pela serpente. Mas olhe só o que a Bíblia diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora preste atenção no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Olha só. Primeiro, ela viu que o fruto era o quê? Que a árvore era o quê? Boa para se comer. Concupiscência da carne. Ela viu também que a árvore era agradável ao quê? Aos olhos. Concupiscência dos olhos. E o quê? Árvore desejável para dar entendimento. Que tipo de entendimento? Conhecimento do bem e do mal. Ser igual a Deus. Poder decidir o que é certo e o que é errado. Soberba da vida. Nós temos aqui os três exemplos unidos na história de como o pecado entrou neste mundo. O homem pecou justamente porque escolheu amar o mundo. Escolheu a concupiscência da carne
escolheu a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O fruto não tinha nada demais. A questão era escolher, tomar do fruto. Por quê? Para ser igual a Deus. Só que esse fruto fez com que o homem não fosse igual a Deus. Conheceu o bem e o mal, se tornou semelhante a Deus, mas não se tornou igual a Deus. Porque Deus continuou sendo soberano no universo. E agora o ser humano se tornou trapo de imundícia. E por causa disso, o próprio Deus escolheu vir a este mundo morrer pelo pecador e vencer o mundo. Lucas, no capítulo 4, logo no seu comecinho, fala sobre a tentação de Jesus. E se os irmãos pararem para perceber, a gente não vai ter tempo de ler todo o capítulo, toda a história, mas na forma como Lucas conta a história, segue justamente a mesma ordem. Primeiro, Satanás tenta Jesus para que ele transforme pedras em pães. Jesus estava 40 dias sem comer. Jesus estava realmente com fome. Se a gente fizer o jejum de um dia, fizer o jejum de 12 horas, para poder fazer o exame de sangue, a gente já fica com fome. Imagine ficar 40 dias sem comer. Satanás então vai até Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Há algum pecado em comer pão? Não. Há algum pecado em fazer algum milagre, como por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes? Não. Só que o problema aqui era a intenção pela qual Jesus transformaria a pedra em pão. Ele foi desafiado: se tu és o Filho de Deus. 40 dias antes, Jesus foi batizado. E o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus e veio uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus já tinha certeza. O céu todo tinha certeza. João Batista tinha certeza. Quem estava lá na hora presenciou. Só que agora aparece alguém dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Novamente Jesus estava com fome. Ele tinha poder para isso. Mas ele não poderia se deixar levar pela tentação. Depois, Satanás, segundo a ordem de Lucas, leva Jesus até um alto monte em que mostra todos os reinos do mundo. Jesus vê então todo o mundo pelo qual ele deveria morrer. Satanás diz: todo esse mundo te darei, todos estes reinos te darei, se prostrado me adorares. Jesus vence a tentação novamente. Nós tivemos então primeiro concupiscência da carne, depois concupiscência dos olhos, falta a soberba da vida. Satanás leva Jesus agora até o pináculo do templo e ele diz: jogue-se daqui, porque com certeza os anjos do céu irão te sustentar. Os anjos do céu não vão deixar que o Filho do Homem seja esbagaçado ao cair de uma altura tão grande. Eles vão te socorrer. Se Jesus tivesse feito isso,
ele estaria pegando um atalho para ter a adoração deste mundo. Pense o templo cheio de gente. E agora alguém se joga lá de cima. Sabe-se lá como que ele chegou lá em cima. E do nada essa pessoa, próximo de cair no chão, começa a flutuar e pousa calmamente no pátio do templo. O que iria acontecer? Todo mundo ia ver, todo mundo ia admirar. Todo mundo ia prestar homenagens a este alguém. Só que esta era uma tentação que Jesus tinha que se manter firme. A adoração a Ele não viria pelos meios deste mundo. Não viria porque Ele era grande, poderoso, mas viria porque Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus venceu onde Adão e Eva pecaram. Jesus venceu as mesmas tentações que puxavam tudo para o eu, que faziam o eu ser o centro do mundo. Porque o centro do mundo, o centro do universo para ele não era ele mesmo, não era o eu, mas era o Pai. O centro deste mundo para Jesus era amar a Deus acima de todas as coisas e amar os seus filhos a ponto de morrer por eles na cruz do Calvário. É contra isso que nós devemos lutar. Contra o curso deste mundo. Trazer tudo para o eu. O mundo faz com que nós desejemos sempre ser os melhores, sempre ter nossos desejos carnais satisfeitos de qualquer forma, ver, querer e pegar. Este é o curso deste mundo. É colocar a própria vontade no centro de tudo. Mas Jesus é o único que pode dizer: eu venci o mundo. Jesus é o único que pode dizer: eu venci onde vocês caíram. Jesus é o único que pode dizer que ele venceu as tentações, venceu o pecado, venceu o maligno e venceu o curso deste mundo. Por quê? Porque a vontade dele não era fazer o que ele queria, mas fazer a vontade do Pai. Não era o eu que importava para Jesus. Para Jesus não importava padecer, ser esmagado, ser moído pelos nossos pecados. Para ele, o que importava era fazer a vontade do Pai. Filipenses 2, versos 3, 4 e 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada os outros superiores a si mesmo. Superiores a nós. Devemos fazer com que os outros sejam superiores a nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este deve ser o sentimento que há em nós. Não colocar o eu no centro.
Não colocar a minha própria vontade em primeiro lugar, mas colocar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que amemos a Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E como nós vimos, Jesus vai até além. Ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vontade de Deus. O egoísmo é querer ter e ser o centro de tudo que existe. Mas qual é o sentido de Deus? Em João 3,16, a gente já relembrou aqui. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu o que Ele tinha de mais valioso, seu único Filho. E esse é o mesmo sentimento que deve haver em nós. No livro Atos dos Apóstolos, página 339, Ellen White diz o seguinte: o espírito de liberalidade é o espírito do céu. Liberalidade é você entregar sem reservas. Liberalidade é você entregar com abundância. Este é o espírito do céu. Esse espírito encontra sua mais alta manifestação no sacrifício de Cristo sobre a cruz. Em nosso benefício, o Pai deu seu único Filho, e Cristo, tendo renunciado a tudo que possuía, deu-se a si mesmo, para que o homem pudesse ser salvo. A cruz do Calvário deve ser um apelo à beneficência de cada seguidor de Cristo. O princípio aí ilustrado é dar. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Por outro lado, o espírito de egoísmo é o espírito de Satanás, é o curso deste mundo, é o mundanismo, é o sentido para qual esse mundo vai. Este é o egoísmo. O princípio ilustrado na vida dos mundanos é receber. Assim esperam eles conseguir felicidade e conforto, mas o fruto do que semeiam é miséria e morte. Vejam um contraste. O espírito do céu é o amor abnegado, é o amor que se entrega, é dar. O espírito deste mundo é receber, é o egoísmo, é querer tudo para si. Este é o espírito deste mundo. Muitas vezes nós falamos que o mundo está entrando na igreja. E é verdade. Só que a gente tem que ter uma definição clara do que é mundo biblicamente. Às vezes nós acreditamos que o mundo é apenas a vida anterior que nós tínhamos antes de vir para a igreja. Não está errado. Só que está incompleto. Porque cada um teve uma vida anterior antes de vir para a igreja. Cada um veio de um contexto de pecado. Só que quem já nasceu na igreja? E quem veio de outra religião cristã? E quem veio de religiões não cristãs? E quem veio de religião nenhuma? Cada um deles tem um contexto diferente. A Bíblia aponta o mundo como a natureza egoísta do homem. A Bíblia aponta o mundo quando nós fazemos algo para receber. Este é um sermão de mordomia. E mordomia cristã não é
se você devolve ou não o dízimo. Mordomia cristã não é o quanto você dá de oferta. São coisas importantes, mas não é o que mordomia cristã é. Mordomia cristã é servir a Deus. É você se colocar, se entregar como servo de Deus. Mas será que nós estamos realmente nos entregando a Deus, a ser servos dele? Ou será que nós estamos indo a Ele para receber? Por que nós devolvemos nossos dízimos e ofertas? Qual é o motivo pelo qual nós devolvemos a Deus aquilo que pertence a Ele? É porque a gente quer ganhar algo em troca? Por que nós guardamos o sábado? Qual é o motivo pelo qual a gente resolve parar de ganhar dinheiro, parar de trabalhar um dia na semana, ter problemas, às vezes econômicos e financeiros? É porque a gente quer comprar a salvação de Deus? É porque a gente quer receber de Deus uma recarga das nossas baterias para que a gente trabalhe durante a semana, ou é para glorificar a Deus? Por que a gente cuida da nossa saúde? É para ser mais bonito, para ser mais forte? Ou é para glorificar a Deus no nosso corpo? Por que a gente prega o Evangelho? É porque a gente quer ir logo para o céu ou para glorificar o nome de Deus? É porque a gente quer ter estrela na coroa ou é porque a gente quer entregar nossa coroa aos pés de Cristo quando Ele voltar? Por que a gente serve a Deus? É porque a gente quer entregar a nossa vida ou porque quer receber coisas neste mundo dele? O mundo, irmãos, já entrou na igreja há muito tempo. E começou justamente porque nós, todos nós, queremos ir a Deus para receber algo em troca. Nós não devemos apenas fazer o que é certo, mas devemos também fazer o que é certo pelos motivos corretos. Tem um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. De boas intenções, o inferno está cheio. É até a forma mais correta, né, da frase. Só que uma coisa é certa: o céu está vazio de más intenções. Nenhuma má intenção vai entrar no céu. Nós não devemos fazer apenas o que é correto, mas devemos também fazer pelos motivos corretos. Não adianta querer fazer o que é errado pelos motivos certos e nem fazer o que é certo pelos motivos errados. Nós devemos ter cuidado tanto com o que fazemos quanto pelo motivo que nós fazemos. Em Caminho a Cristo, na página 30, está também na mensagem que eu mandei ontem, Ellen White diz o seguinte: o bêbado é desprezado. E disse-lhe que seu pecado excluirá do céu, ao passo que o orgulho, egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência do seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo. Mas o orgulho não sente necessidade alguma e assim fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que Ele veio dar.
Nós precisamos, irmãos, nos preocupar mais com o que está dentro de nós do que com o nosso interior. O exterior também é importante. Devemos nos preocupar mais com o interior do que o exterior. Porque o exterior todo mundo vê. O exterior todo mundo vai poder apontar o erro. Mas o interior, só a gente e Deus sabe. Então nós devemos tomar cuidado pelo qual motivo, porque nós servimos a Deus. As nossas intenções, os nossos desejos. Esse deve ser a nossa maior preocupação. O exterior será transformado pelo interior. Mas quando nós nos preocupamos mais com o exterior do que com o interior, nós fazemos como de Jesus. Coamos o mosquito, mas engolimos o camelo. Somos como sepulcros de mármore, bonito, caro, mas lá dentro tem um corpo apodrecendo. Esse foi o maior problema dos fariseus nos tempos de Jesus. Este não pode ser o nosso problema hoje. Hoje nós devemos transformar o nosso ser por completo. Nós estamos aqui neste mundo para sabotá-lo. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, na página 25, mandei o texto ontem também, diz o seguinte: um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Nós sabotaremos o mundo justamente indo contra o curso dele. Nós sabotaremos o mundo justamente fazendo o contrário do que ele quer e fazendo a vontade de Deus. Nós iremos sabotar este mundo justamente quando dissermos: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim que nós sabotaremos este mundo. É assim que nós mostraremos esse mundo que nós não pertencemos a ele, mas que nós pertencemos a Jesus Cristo. É assim que nós sabotaremos este mundo, mostrando para ele que nós não iremos nos ajoelhar perante os ídolos, perante as tentações, mas perante Jesus Cristo. É assim que nós iremos sabotá-lo. Cristo nos convida a uma renovação da nossa mente, a uma renovação do nosso interior, a uma renovação de quem nós somos. Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com o curso pelo qual este mundo vai. Não é porque as coisas sempre foram assim que elas devem ser assim. Não é porque todo mundo faz que eu devo fazer também. Mas nós devemos ter uma renovação da nossa mente, para que nós possamos, vejam só, para que nós possamos experimentar quão boa e agradável é a vontade de Deus. Nós não poderemos experimentar a boa e agradável vontade de Deus tendo o mundo em nosso coração. Nós não teremos comunhão com Deus enquanto amarmos a este mundo. Nós não teremos comunhão com Deus enquanto nós vivermos do jeito que esse mundo vive, com as intenções que este mundo vive. Mas quando nós formos transformados por Deus, nós não pertencemos a este mundo, embora estejamos neste mundo. Nós somos aqui neste mundo uma igreja encarnada. Assim como Cristo se fez carne e habitou entre nós, nós também devemos habitar neste mundo. Mas o mundo não habitará em nós. Nós não devemos nos isolar. Deus não nos chama a sermos
monges, eremitas que saem do mundo para querer viver uma vida de santidade para ir para o céu. Ao fazer isso, nós estamos apenas convidando o mundo para habitar em nós, porque nós estamos querendo receber de Deus a salvação e não nos entregar pelo mundo como Cristo se entregou. Mas Deus nos convida a viver neste mundo para transformá-lo. Transformar uns aos outros com o evangelho da graça de Jesus Cristo. Voltando a 1 João, no capítulo 2, no verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este mundo vai passar. E amém por isso. Nós não viveremos eternamente neste mundo. Muito menos no curso deste mundo. Este mundo vai ser renovado quando Jesus Cristo voltar. Mas o curso deste mundo será aniquilado, será exterminado. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá eternamente. Deus nos convida a não viver mais no curso deste mundo, ao caminho que o mundo tem a oferecer. Ele nos dá um novo caminho, que é a nova vida em Jesus Cristo, para sermos mordomos fiéis de Jesus Cristo, para sermos servos fiéis de Deus, para vivermos em conformidade com Ele. Mas nós não poderemos fazer isso enquanto o nosso exterior está aqui na igreja, canta hino bonito, ora e até prega, mas o nosso interior estiver longe de Deus. Jesus nos convida a morrer para nós mesmos, para que nós possamos viver para Ele.